Braga, primeiro é uma honra a todos nós, sem dúvida nenhuma, né? Temos a oportunidade de poder entrevistá-lo. O senhor que representa para todos nós a autenticidade do promotor de justiça. E o senhor tem entre nós três, hoje procuradores, um exemplo do qual nós sempre buscamos na sua figura, na sua maneira de ser, no seu procedimento de promotor, tudo aquilo que o senhor nos ensinou. O senhor nos ensinou, não apenas a nós, mas a muitas gerações de promotores de justiça. Doutor Braga, inicialmente, o que representa para o senhor em especial esta nossa Casa Rosada, denominada como tal, que é a sede administrativa hoje da Procuradoria-Geral de Justiça? Ela me recorda o meu tempo de estudante, desde o ingresso na Faculdade de Direito da Universidade do Paraná, pois aqui eu vinha todo mês assistir os júris que eram realizados e que tinham como representantes do Ministério Público 3 pessoas que deixaram o marco de sua inteligência e de sua integridade. O professor Laertes Munhoz, mestre de Direito Penal, homem que o Paraná deve se orgulhar de ter como filho. O desembargador Lauro Sodré Lopes, que era o curador-geral de Curitiba e que também funcionava algumas vezes como promotor no Tribunal do Júri. Pessoa das mais brilhantes no Congresso Nacional, haja visto que tinha um dos encargos de maior responsabilidade na Câmara dos Deputados, qual seja relator do orçamento. E também o doutor Moisés de Oliveira, promotor brilhante e, sobretudo, uma grande figura humana. A recordação que eu tenho desta casa também é grande, porque ao vir para a capital, foi aqui que eu iniciei a minha caminhada como promotor do júri no ano de 1953, em outubro daquele ano. Doutor Braga, vamos voltar um pouquinho para os idos de 1945. Consta da sua ficha que foi nesta época que o senhor foi nomeado interinamente, se não me falha a memória, como promotor público. É o ano, confere, doutor Braga? Eu fui nomeado em 45 pelo eminente Procurador-Geral de Justiça, que era o doutor Brasil Pinheiro Machado, que, não pertencendo aos quadros da nossa instituição, vindo da classe dos advogados, sempre se houve com grande dignidade no desempenho de suas funções. Foi sempre um defensor das garantias do promotor no desempenho de sua função, para que ele tivesse liberdade e pudesse exercer com dignidade qualquer das suas atribuições. E como era o Ministério Público naquela época dos idos de 1945? O ano de 1945 já nos abriu um grande campo de esperança, porque já estava para ser elaborada a Constituição de 46 e já eram acenadas para o Ministério Público algumas garantias constitucionais, pois que até então a nossa legislação, que estava dentro da Lei de Organização Judiciária do Estado do Paraná, tinha a possibilidade do promotor até ser rebaixado de categoria no desempenho do seu cargo. Como era a estrutura da Procuradoria naquela época, doutor Braga? Porque nós sabemos que tudo era a Procuradoria-Geral do Estado e que o Ministério Público compunha realmente essa Procuradoria. Mas como é que era naqueles idos também essa estrutura? Se nós tínhamos algum tipo de independência, se a Procuradoria era subordinada a quem, ou se tinha já alguma autonomia? A Procuradoria-Geral do Estado, que era a chefia do Ministério Público, estava subordinada à Secretaria do Interior e Justiça. Tinha poucos funcionários, que eu me lembre, apenas tinha uma
datilógrafa, um secretário, que era o seu Pedro Lagos Marques, grande figura humana, a quem eu rendo minhas homenagens pela honradez e amor ao Paraná que ele sempre se houve desempenhando sua função. Esta senhora também tinha grande dedicação pela instituição e mostrava muito carinho no atendimento, principalmente dos promotores mais jovens como eu. Quer dizer que a Procuradoria era composta de 2 funcionários. Só dos funcionários e o Procurador-Geral. O Procurador-Geral. E os advogados do Estado, eles compunham essa Procuradoria? Eles estavam subordinados à Advocacia Geral do Estado, uma época, outro tempo, a Consultoria Geral do Estado. Quer dizer que a Procuradoria-Geral do Estado era só o Ministério Público? Só o Ministério Público. Doutor Braga, nessa época ainda da Procuradoria-Geral do Estado, como chefia do Ministério Público, alguns chefes, alguns nomes que o senhor poderia lembrar que foram chefes da instituição, que de alguma forma marcaram época dentro da nossa história? Eu não vou me referir aos vivos, porque poderá faltar algum dos nomes pela minha memória falhar. Mas então eu recordarei os chefes do Ministério Público que eu tive, que vieram alguns da nossa classe e outros da classe dos advogados. Por exemplo, Rui Ferraz de Carvalho, homem de absoluta integridade, inteligência privilegiada e que sempre foi um baluarte na defesa das atribuições do promotor. Jamais deixou que a influência política partidária interviesse na atuação do promotor. O doutor Brasil Pinheiro Machado, a que eu já me referi, o doutor Pereira, o nome dele, eu lembro o nome dele aqui, Pereira, papai daquele advogado aí, eu já me lembro. Alcides Pereira, que foi também um grande procurador-geral, era um brilhante advogado e se ouve também da mesma modo. Dentre os colegas que já passaram para o além, devemos lembrar o doutor Alcides Munhoz, o doutor Ed Santos Ribas. E também, por que não Laertes Munhoz, que embora, quando procurador-geral, não era mais membro do Ministério Público, mas fez a sua carreira inicialmente dentro dos quadros do nosso Ministério Público. E foi nele que ele granjeou o nome de grande jurista que era, nos trabalhos que desempenhava, principalmente perante o Tribunal do Júri. Doutor Braga, e naquela época, quais os promotores públicos, né, que era a denominação que se usava, o agente do Ministério Público, quais os promotores públicos que o senhor teria na lembrança, alguns nomes dessas personalidades, sendo que muitos deles, por certo, já falecidos, etc., mas que marcaram também como promotores, embora nunca tivessem chegado à chefia do Ministério Público? Bem, eu me lembro de vários nomes no início da minha carreira, como o doutor Mário Faraco, do qual eu fui estagiário, e que me preparou no estágio para que eu fosse um dia convidado pelo então curador-geral de Curitiba, doutor Lauro Lopes, para ir à comarca, ao termo de Morretes, assumir o cargo da adjunta da promotora. Mas quero destacar também a primeira mulher promotora do Brasil, que eu tenho conhecimento, que foi a doutora Maria Alexandrina Ferreira Chaves, porque foi ela que fez com que um menino de 11 anos, na minha terra natal, tivesse dentro de si uma ideia. Eu vou fazer o ginásio, vou cursar a universidade e um dia serei promotora de justiça. Ela era promotora na Lapa? Promotora de justiça na Lapa. Uma senhora carioca que, se não me falha a memória, felizmente ainda vive no Rio de Janeiro, já em avançada idade, mas estou certo, com a mesma inteligência com que se ouve no desempenho do seu cargo. Buscando nessa primeira parte da nossa conversa informal, doutor Braga, resgatar alguns episódios dos ídolos aqui do Paraná, do Judiciário. O senhor se referiu a termo.
O senhor foi nomeado promotor público do termo de Morretes. Termo municipal de Morretes, em 1945. Essa nomenclatura termo, doutor Braga, o que é que representaria hoje? Hoje a expressão termo não tem similar, porque parece que não conheço o Estado que mantenha essa denominação. Mas naquela época a legislação federal e a estadual permitiam que cidades de menor porte, em que não se ajustaria a presença de um juiz titular da comarca, tivesse como seu titular um juiz substituto, com função no termo enquanto o juiz titular da comarca estivesse em exercício, e seu substituto quando ele dali se afastasse. O termo era mais ou menos uma comarca? Era uma comarca de menor expressão, porque julgava causas de menor valor. A comarca o termo de Morretes, por exemplo, estava subordinado à comarca de Londrina, de Antonina. E ali eu tive a oportunidade de conhecer, ao meu ver, um dos maiores juízes com quem eu servi, que foi o doutor Guilherme da Mota Correia, lamentavelmente morto ainda jovem, mas que tinha no desempenho de sua função a realização de sua vocação. Bom, doutor Braga, o senhor lembra, nesse tempo ainda remoto e tal, essa divisão das comarcas ou termos no Paraná? Existiam muitas comarcas? Não, a comarca do Paraná eram poucas. Por exemplo, a comarca de Curitiba teve um grande desenvolvimento quanto ao número de juízes e promotores somente com o governo do Dr. Bento Munhoz da Rocha Neto, que numa só lei aumentava em 10 em 10 comarcas, várias, a comarca de Curitiba, inclusive também 10 cargos de promotor. Alguns para funções de curadoria e outros para a função de promotoria. Sendo nessa oportunidade, eu escolhido para vir ocupar a primeira promotoria, que era a promotoria do júri. Bom, como nós estamos em 3 aqui, doutor Braga, informalmente, então vamos dar prosseguimento aí com o doutor René, com o doutor Osman aí também, perguntando curiosidades aí. Doutor Braga, eu também acho que, tal qual o meu colega Edson Vidal se referiu, e eu acredito que também sejam as palavras do meu colega Osman, que o senhor representou efetivamente um marco na história do Ministério Público e, através do seu exemplo, nos legou aí uma responsabilidade muito grande. A partir de agora, quem conheceu o senhor, como eu o conheci, ainda à época em que nem era promotor de justiça, não nesta Casa Rosada, mas a época em que o senhor, juntamente com Eros Gradowski, juntamente com advogados de renome de nosso estado da época, Vieira Lins, Vieira Neto, o doutor Hélio Narese, que estava iniciando a carreira, o senhor já era promotor do júri na capital. E eu já, naquela época, o admirava pela sua combatividade, pela sua inteligência, pelo seu dinamismo. Mas eu gostaria, então, nessa sequência, e alterando, então, já que o senhor foi um promotor do júri, se o senhor nos noticiaria alguma coisa, assim, pitoresca, folclórica, a tipo do que o senhor passou no Tribunal do Júri, em quanto tempo, nesse período que o senhor ficou nesta vara, que é uma vara muito interessante a nível de sociedade. Fato pitoresco, eu não posso contar, porque eu sempre tive a preocupação de entender que no Tribunal do Júri nós estamos julgando uma coisa muito séria, é a liberdade do cidadão. Mas sei fatos acontecidos em várias comarcas, mas que peço não contar porque envolveria pessoas que talvez fossem ficar aborrecidas pelo noticiário que eu dissesse. Mas se omitir os nomes... Mas serão identificados porque nas comarcas ainda existem sobreviventes que facilmente identificariam os personagens. Mas eu acho que
Como promotor do júri, eu apenas procurei cumprir o meu dever, agindo com seriedade e tendo cuidado de fazer do Ministério Público também um defensor do réu quando o réu era inocente. Doutor Braga, é uma alegria muito grande conversar com o senhor, principalmente em se sabendo que o senhor, durante a sua carreira no Ministério Público, exerceu todos os cargos, inclusive da própria entidade de classe. O senhor foi presidente da associação, exerceu o cargo na corregedoria, exerceu por diversas vezes a Procuradoria-Geral de Justiça como procurador-geral. O René acaba de falar sobre o Tribunal do Júri, mas acredito ainda que nós podemos ainda detalhar mais alguma coisinha a respeito desse tão empolgante essa tão empolgante passagem sua pelo Tribunal do Júri. Nós criamos aqui ainda, quando o senhor estava em exercício, né, na gestão do Dr. Chimim Guimarães, o Centro de Estudos do Júri, que de certa forma define uma equipe dentro do tribunal e que inclusive motivou até a criação de mais um Tribunal do Júri. E nós sabemos que o senhor faz parte desta galeria notável de homens extraordinários que, como bem disse o meu colega Dr. René, foi um dos mais combativos e um dos mais eminentes tribunos do nosso estado do Paraná. O senhor ainda pegou uma época difícil e é nisso que eu gostaria de abordar, que diferentemente do júri ser aquele que leva a julgamento, os julgamentos que praticam crime contra a vida, o senhor ainda pegou ainda na Lei de Economia Popular, que era um júri completamente diferente à época. Isso. E eu gostaria que o senhor nos dissesse como era a repercussão desses julgamentos na época em que, lá pelos idos de 40 a 50, em 50 a televisão se iniciou e havia assim uma apreensão social e um comparecimento quase maciço da sociedade aos julgamentos do Tribunal do Júri, diferindo um pouco de hoje. Então eu gostaria de saber três particularidades. Os júris empolgantes da época em que o senhor teve a oportunidade de se conduzir como promotor, esse julgamento dos crimes da economia popular, que difere completamente, e hoje a lei foi derrogada, e como eram esses julgamentos na sua época? O júri de economia popular era chamado júri de dona de casa, porque de preferência eram donas de casa chamadas para como jurar. Eu fiz vários julgamentos e na maioria deles eu até pedi a absolvição dos réus, porque eram trazidos para cá casos que nada tinha de exploração da economia popular. Mas em dois casos, que eu me lembre, um padeiro e um açougueiro foram condenados pelo júri popular, porque aí havia, evidentemente, uma exploração com uma cobrança demasiada quanto à tabela de preço desrespeitada por esses profissionais. Agora, o que eu acho de empolgante no Tribunal do Júri é que ele julga a pessoa de acordo com o senso popular de justiça, esquecendo a técnica, mas fazendo aquilo que o homem comum entende que é justo. Não sou contra o Tribunal do Júri, o que eu acho é que nós deveríamos conscientizar o povo do grande papel de juiz que é dado a um cidadão quando é chamado a julgar como representante do povo. E que neste momento ele não tem o direito de fazer favor a quem quer que seja, mas assim sim justiça. Porque ali não está um ato seu em julgamento, mas um fato que esse criminoso deve ter a receber a reprimenda necessária. Agora, desde logo, quero me manifestar que vejo com tristeza hoje certas pessoas levadas por uma emoção quando há uma série de crimes hediondos a partirem para luas em torno da pena de morte. Eu sou contra, e digo por quê. Sou contra por entender que nós temos o direito de tirar a liberdade de uma pessoa quando comete um crime, porque é a sociedade que a todos nós garante essa liberdade. Sou contra a retirada da vida porque só Deus é que pode tirar. E cito um exemplo, baseando-me nos meus princípios religiosos, muito embora eu aí até esteja divergindo
de um santo da igreja, que é Santo Tomás de Aquino, que preconizava a pena de morte. Eu cito o episódio do autor do crime de Maria Goretti. Este rapaz, quando cometeu um crime hediondo, estuprando e matando uma jovem que a ele não quis se entregar para o ato sexual. Foi condenado à pena de morte e mais tarde comutada essa pena para a prisão perpétua. Quando da canonização, na Praça de São Pedro, dessa menina, entre as pessoas que ali estavam, completamente modificado, chorando e com o coração dominado por arrependimento pelo mal que a ela fizera, se encontrava o seu assassino entre as pessoas. E eu então me lembro da palavra de Cristo, que há mais alegria do céu na salvação de um pecador do que no recebimento de um homem santo. Muito bem. Doutor Braga, quantos anos de Ministério Público, de efetivo exercício no Ministério Público? Eu entrei em 45 e saí no começo deste ano. Faltavam talvez menos de um mês para eu completar 46 anos quando me afastei, por entender que já era tempo de eu me dedicar a outra família, a quem eu devia também algo de mim, a minha própria família. 46 anos do Ministério Público corresponde à minha idade e a sua idade? Minha idade. O do René não, que é um pouquinho mais velho e tal, mas a nossa é de 45. Né? Agora posso dizer a vocês que os tempos já passados não arrefeceram meu entusiasmo por essa instituição. Vi algumas falhas, mas não confundo falhas do homem com falhas da instituição. Muito bem. Doutor Braga, e nesses 45, 46 anos de Ministério Público, algum episódio marcante na sua vida, na vida da instituição, dentro dessas décadas todas? Claro que deve ter havido vários episódios, mas algum em especial que o senhor possa lembrar, que o senhor tenha na memória? O fato que mais me agradou na minha instituição foi o dia que eu fui escolhido para presidi-la e não tive candidato oponente. E recebi dos promotores mais jovens, sempre que com ele tive o trato, uma manifestação de confiança e de amizade que me é muito cara. Tudo que eu tenho na vida, o que me é mais caro, é a amizade dos promotores que me conheceram e que me honraram com esse sentimento e que eu guardarei até o fim da minha vida. Doutor Braga, vamos falar sobre a corregedoria um pouco. O senhor esteve uma vez na corregedoria? Eu substituí eventualmente o Dr. Mário Faraco uma vez por impedimento dele num determinado processo de correição. Mas exerci também a corregedoria por eleição. Só para nós recordarmos aqui, quem foi o seu adjunto na época? Eu tive dois adjuntos, o Dr. Josafá Portolão Anacleta e o Dr. Carlos Augusto Hoffmann. E levava sempre como secretário, quando havia, por exemplo, uma sindicância, um inquérito contra um promotor, o Estival, funcionário da repartição, eficiente colaborador no preparo das intimações, citações e o que mais tiver que ser feito para que pudéssemos realizar o que é necessário fazer. Doutor Braga, o que representou a Lei Complementar 4081 para o senhor como símbolo dos promotores de justiça do Brasil? Eu entendi que a lei veio trazer aquilo que o Ministério Público vinha lutando por muito tempo. O Ministério Público começou a lutar por sua independência através de vários de seus representantes. O Paraná já conquistou alguma coisa com a Constituição de 46, mas com a emenda, com esta lei complementar, melhor dizendo, o Ministério Público veio alcançar aquilo que nós desejávamos, a sua verdadeira autonomia. Eu não aceito um Ministério Público subordinado a qualquer poder político. Aliás, isso eu digo me baseando em autores como Eli Lopes Meirelles, que certa ocasião um colega nosso lhe perguntou: doutor Eli,
no seu entendimento, qual é o melhor posicionamento do Ministério Público dentro dos três poderes. Ele disse, coloca o Ministério Público dentro de qualquer dos três poderes. O importante é que ele seja independente dentro desse mesmo poder. Doutor Braga, eu li a sua ficha funcional e o senhor realmente participou de inúmeros congressos, Congresso Nacional do Ministério Público. Doutor Braga, você foi chefiando a delegação e tal. Qual o congresso de tantos quantos o senhor participou que mais, assim, falou-se em Ministério Público mesmo e que houve uma injeção a nível institucional e que pudesse ter refletido positivamente perante o Ministério Público brasileiro? Eu entendo que foi o Congresso de Recife em que eu tive a honra de ser presidente do Grupo do Estudo de Processo Penal, tendo como relatores das teses os doutores Osman Caldas, nosso colega já falecido, e o atual procurador-geral Luiz Chimim Guimarães. E também pela tese apresentada pelo promotor Luiz Santos Lima, que foi nem sequer discutida, porque o representante de São Paulo, diante da qualidade da mesma, sugeriu ao plenário que ela fosse aclamada, o que ocorreu por unanimidade dos representantes da classe. E ali, os pernambucanos que estavam presentes, dos demais estados do Norte, disseram que ficaram surpreendidos com a qualidade dos relatores do Paraná, cujos trabalhos foram aprovados sem um deles ser superado pelo tesista, porque várias teses tiveram sugestões de alteração apresentada tanto pelo doutor Osman como pelo doutor Luiz Chimim Guimarães, e os relatores tiveram a felicidade de ser os vencedores contra a conclusão da tese. Doutor Braga, quantas comarcas o senhor teve a oportunidade de servir dentro desses 46 anos de atividade? Eu fui titular, uma comarca, é verdade que eu fui titular por 24 horas, porque logo em seguida um promotor que lá estava, não desejando sair, me propôs permuta e eu imediatamente acedi. Era a comarca de União da Vitória, que eu vim então para a comarca de Campo Largo. Eu fui designado para assumir Londrina, assumi a comarca de Jacarezinho, fui titular de Jacarezinho, estive na Palmeira, Morretes como termo, Campo Largo, última comarca que eu fui titular, e finalmente Curitiba, onde vim para o Tribunal do Júri, onde permaneci por 8 anos. Quando o senhor foi promotor em Londrina, doutor Braga, como é que era a situação de Londrina, o acesso a Londrina, a capital? Já existia asfalto? Dificuldade. Exato. Como é que era Londrina nesta época e no ano, se o senhor lembra, quando o senhor lá esteve como promotor titular? Os seus colegas também? E os colegas? Eu não era, eu fui designado para assumir eventualmente, enquanto o doutor Ari Pisato Ferreira estava exercendo a função de prefeito. Para ir a Londrina, só pelo Cerne, levando no mínimo 13 horas de ônibus, ou então de avião da Real, mas numa aventura que o campo era precaríssimo e várias vezes o avião chegava a ultrapassar a pista. Mas a cidade já era uma cidade progressista, o povo bastante acolhedor. Tinha asfalto na cidade? A cidade não tinha, o que tinha era bastante poeira. Tanto que quando eu cheguei naquela cidade, alguém que me conhecia há muito tempo disse: Braga, não se incomode com a sujeira, porque um aqui respeita o pó do outro. Muita barata, doutor Braga? Não, o hotel que eu estava era o Hotel América, de um alemão, parece que morou há muito tempo em Ponta Grossa. Era um hotel bastante limpo. No meu quarto, pelo menos, nunca me surpreendeu alguma barata. Todos nós que fomos ao interior, militamos, né? Realmente o problema da barata era um negócio. Uns tinham um pouquinho mais crescido, outros já tinham uma barata até com medalha de honra américa. Lá não tinha. Segundo não tinha rato. Segundo não tinha, né? Não, nesse hotel não tinha. Bom, passo para os Eu tenho uma perguntinha para fazer para o senhor, doutor Braga. Todos nós sabemos, doutor Braga, que em todas as lutas
E nós, dizemos nós três, porque tivemos a felicidade de acompanhá-lo ainda no exercício da sua função pública no Ministério Público. E durante todas essas nossas lutas, o senhor sempre se encontrava à frente, empunhando esta bandeira e lutando como um verdadeiro soldado na conquista, e difíceis conquistas para chegarmos hoje a uma consagração que esperamos se consolide agora com a Lei Orgânica Federal. Mas, graças a Deus, né, valeu a pena esse esforço, eu sei, por parte do senhor. Mas eu diria hoje que já existe uma definição para o aspecto financeiro, a independência administrativa, conquistadas duras penas. Qual a projeção que o senhor faria diante de toda a sorte que veio de encontro às verdadeiras nossas aspirações? Qual a projeção que o senhor faz agora no futuro da nossa instituição? Eu entendo que o promotor deve ser, acima de tudo, um defensor da lei. Sem me inclinar por essa corrente do direito alternativo, eu entendo que, em ocasiões excepcionais, o promotor deve esquecer a lei para fazer justiça. Mas acho que o Ministério Público terá sempre um grande papel, desde que nós nos compenetramos do dever de cada um como integrante da instituição e traga o seu trabalho, a sua inteligência a serviço da coletividade. O promotor deve ser, dentro da sociedade, um fator de equilíbrio e de harmonia entre todas as pessoas que ali vivem. Obrigado. Qual o conselho, doutor Braga, que o senhor daria especificamente a esses novos integrantes do Ministério Público que estão agora recém-empossados, comparados com a época em que o senhor conviveu, o Ministério Público, e hoje há uma renovação total em função dessas grandes conquistas que alcançamos, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, que nos assegurou todas as prerrogativas, essas autonomias, a situação financeira. O que o senhor diria, então, ao promotor que inicia hoje no Ministério Público do Paraná? Não se deixe empolgar pelo poder que o cargo dá, mas não se deixe dominar pelos detentores do poder. Coloque o seu trabalho, o seu esforço e a sua inteligência unicamente a serviço da boa causa, que é a causa da justiça. Doutor Braga, alguns nomes, algumas lembranças de procuradores que o senhor teve, com quem o senhor conviveu dentro do Ministério Público, que de alguma forma colaboraram, contribuíram, tornaram realmente o Ministério Público uma realidade. Eu já me referi àqueles nomes e eu acho que, se eu fosse acrescentar algum, poderia falhar a minha memória. Então eu fico com aqueles que eu já citei, pertencentes à carreira ou não, mas que dignificaram. Posso lembrar também o doutor José Oscar de Novaes, advogado brilhante da comarca de Londrina e que se ouve como chefe do Ministério Público da mesma maneira que aqueles a quem eu me referi. E o que sempre me satisfez foi a harmonia que o Ministério Público teve junto à chefia do Poder Judiciário. Como, por exemplo, o desembargador Isaías Bevilacqua, magistrado a quem eu quero render minhas homenagens, pelo grande nome que traz, sobrinho de Clóvis Bevilacqua, mas que jamais apequenou o nome que recebera. Posso lembrar Manuel Lacerda Pinto, suspeito eu falar, porque aqui fala também o seu parente, mas que também, além de presidente do tribunal, foi procurador-geral de Justiça. O sempre lembrado mestre que me orientou no sentido do estudo do direito penal, que foi Clotário Portugal, e tantos outros nomes, como, por exemplo, Elianto Camargo, que comigo iniciou uma caminhada difícil numa comarca que, naquela época, era dificílimo o desempenho do cargo, a comarca de Pitanga. Isso no ano de 1948.
Deixa eu aproveitar uma pergunta que eu acho que o Edson e o Osman também gostariam de fazer ao senhor. Já que o senhor fez inúmeras citações de juízes e desembargadores e mostrou também o seu grande relacionamento com o Poder Judiciário, consta, doutor Braga, e nós todos somos testemunhas, de que o senhor nunca teve interesse em galgar o Tribunal de Justiça. Nós gostaríamos que o senhor nos falasse alguma coisa sobre isso, sobre o quinto constitucional. Eu fui, inclusive, convidado por 2 desembargadores para fazer concurso para juiz. O desembargador Isaías, que explica o convite, é que ele foi colega de ginásio do meu pai. Meu pai foi estudar odontologia e ele estudou direito. E ele, recordando o seu companheiro de infância, me convidou que eu também seguisse o mesmo caminho dele, percorrendo os quadros da magistratura. Por outro foi o desembargador Lacerda Pinto, primo de meu pai, que também um dia me convidou para fazer o concurso. Eu disse: desembargadores, eu não tenho essa vocação. Um dia, quando guri, eu quis ser promotor. Consegui ser, e aqui eu quero terminar minha carreira. E nunca concorreu? Não, jamais. Inclusive, alguns desembargadores chegaram a me sugerir, como o desembargador Henrique Nogueira Dorfman, que ele iria me indicar para ser votado. Se eu não faço a indicação, eu não aceitarei. Se for, não entraria na lista, mas se porventura ingressasse na lista, eu repetiria um fato que não seria inédito na história do Brasil, porque houve em São Paulo um caso, Edgar Magalhães Noronha, que não aceitou ser desembargador. Eu gostaria que o René fizesse agora algumas perguntas a respeito do curso de estagiários. O doutor Braga foi... O René hoje, na condição de diretor da escola, durante tantos anos, o senhor teve, e para garbo nosso, teve a honra de dirigir. Pode continuar, não há problema. Bem, doutor Braga, o senhor sabe que com a sua aposentadoria, o curso de estagiários do Ministério Público foi absorvido pela Escola Superior do Ministério Público, da qual eu sou diretor. E o curso foi, assim, por longos anos, eu não recordo o número exato, dirigido pelo senhor, curso de estagiários. Gostaria, então, que o senhor tecesse alguma consideração a respeito, e hoje a gente que está como diretor da escola e, consequentemente, do curso, gostaríamos de saber as novidades da época, os alunos que frequentavam, o corpo docente, como era feito, como era direcionado, enfim, o curso. Antes de eu ingressar no Ministério Público, a Lei da Organização Judiciária do Estado previa que os promotores poderiam indicar alunos do 4º e 5º ano da Faculdade de Direito para fazerem estágio junto às varas. Eu fui um dos primeiros, junto com o doutor Assir Loyola, a me dirigir para esse estágio. Posteriormente, com o Estatuto do Ministério Público, foi criado o curso de estagiário do Ministério Público junto à Procuradoria-Geral. Eu fui escolhido para professor do curso pelo doutor Ivan Ordini Henrique, e mais tarde, quando assumiu a Procuradoria-Geral de Justiça, o doutor Guilherme Maranhão, ele me designou para responder pela chefia desse curso. Posso dizer que esse curso teve um mérito. Despertou várias vocações para o Ministério Público, de alguns colegas nossos que hoje brilham, até nesta capital, no desempenho de seus cargos. Ele é útil porque, entre outras coisas, prepara o bacharel para o desempenho da função de juiz, advogado ou promotor, mas, sobretudo, alimenta e fortalece a vocação daquele que deseja ser promotor. Como nós estamos aqui espremendo o doutor Braga aqui em algumas coisas, vamos a um aspecto particular do doutor Braga aqui. E a família do doutor Braga? Como é que está a família? Como é que ela está composta? Lembrando Dona Zili, das netas, etc., das filhas. Eu entendo que todo homem deve
colocar a sua felicidade num só lugar, dentro de sua casa. Eu tenho participado de vários cursos de noivo em algumas paróquias, como a do Cabral e a de Santa Cândida, e lá eu desminto o poeta da poesia O Mal Secreto, que nos diz que a felicidade está onde nós a pomos e nunca pomos onde nós estamos, para dizer que nós é que não a vemos, porque ela está bem junto de nós, ao lado de nossa esposa, de nossos filhos e dos nossos netos, como no meu caso. Porque se nós vivermos ao lado da nossa esposa, com ela mantivermos uma união como aquela que Cristo quer, que os dois sejam uma só carne, nós estaremos realizando dentro da nossa casa um mundo feliz que estará contribuindo para uma humanidade melhor. Mais alguma coisa, doutor Osmar? Vamos aproveitar o Tobraga. Coisas. Eu vou deixar o critério do René, porque eu estou aqui tentando imaginar mais algumas perguntas e deixaria à vontade, inclusive, para o Dr. Braga, se fugindo um pouco das perguntas, quisesse fazer alguma manifestação pessoal a respeito, inclusive, dessa própria entrevista, Dr. Braga. Eu deixei para o fim, mas já que me deram a palavra nessa ocasião, eu quero agradecer as palavras elogiosas que vocês fizeram para a minha pessoa, que eu não as mereço, porque eu apenas procurei realizar aquilo que era a minha vocação e procurei também respeitar os demais, e sempre tive um cuidado, à medida que avançava em idade, em que a minha conduta não viesse decepcionar os mais jovens. Acho que a vocês que hoje, embora jovens, já estão entre os mais antigos do Ministério Público, haja também esta preocupação. Os mais velhos devem ter o cuidado, não de decepcionar, mas sim de alimentar as esperanças daquele que esperam muito da instituição a que pertence. Eu gostaria de dizer o seguinte, ao término dessa nossa entrevista, que ela me emocionou muito, e me emociona muito. Me emociona porque eu converso com uma pessoa que, como bem frisou, foi talhada, ela foi destinada e teve uma missão muito séria, e deixa um legado. Nas suas pegadas, nós só temos exemplos dignificantes de altivez, de galhardia, de amor à instituição, exemplo de família e de homem. Portanto, eu deixo aqui também a minha manifestação de carinho, de apreço e de dizer que felizes serão aqueles que, ao iniciar essa gloriosa instituição, possam ter como exemplo homens do escol de Vossa Excelência, Dr. Braga, que marca na galeria dos homens fantásticos da nossa instituição como uma das pessoas fulgurantes nesse mundo que é o nosso mundo e que também é a nossa casa, que é o Ministério Público. Meu forte e grande abraço ao senhor. E com isso aí, praticamente, nós encerramos, né, René? Eu acho que nós... uma consideração. Eu acho que, em princípio, nós atingimos algum objetivo, que era deixar viva na memória da instituição, realmente, essa entrevista com o Dr. Braga, esperando que se renove, que nós possamos também ter outras perguntas, quem sabe mais inteligentes, que no momento nos fugiu, mas o Dr. Braga, com as palavras do Dr. Osmar, que são as minhas palavras, e as do René, nossos agradecimentos. E é um privilégio e uma honra sempre tê-lo como colega do Ministério Público. Eu, para terminar, quero deixar a vocês o seguinte: cada dia da vida deve ser para nós a busca do melhor aperfeiçoamento. Cada dia da vida deve ser motivo para lutarmos, tendo sempre presente a palavra do poeta, que a vida é uma luta renhida, que ao fraco abate, ao forte só pode exaltar. Viver é lutar.